Você já se perguntou o quanto a graduação em psicologia mudou nos últimos anos? As disciplinas, os professores, o estágio e, claro, a forma como os futuros psicólogos estão se preparando para o mundo real. Hoje a gente vai conversar sobre o que mudou e o que ainda precisa mudar na formação dos psicólogos. Vamos comparar o antes e o agora e descobrir juntos como o paradigma da PBE, psicologia baseada em evidência, vem ganhando espaço nas universidades. Esse é mais um Psicodoc Talks, o podcast onde você descobre em primeira mão o que está moldando o futuro da psicologia. Antes da gente começar, curte o vídeo e já se inscreve no nosso canal para você não perder as nossas próximas conversas. E para começar o nosso episódio de hoje, eu estou com a Franciele Peloso, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica e especialista em terapias comportamentais e contextuais. Atualmente é doutoranda em psicologia pela PUC e especializanda em psicoterapia para adultos neurodivergentes e em PBE. Atua como psicoterapeuta, supervisora e como professora em cursos de graduação e pós-graduação. Idealizadora do clube do livro PsiPBE. Também estamos com Pedro Roberto, que é aluno de graduação em psicologia e integra a Liga Acadêmica Cognitivo-Comportamental da PUC Rio Grande do Sul. É sócio da Sínteses, Centro de Psicologia Baseada em Evidência, responsável pela gestão administrativa, marketing, relacionamento com aluno, produção de conteúdo e gestão acadêmica de cursos. Atualmente é o co-líder do treinamento de habilidades em DBT para profissionais e criador de excelentes memes. Sigam o Pedro no Instagram. Eu tinha esquecido que eu tinha voz. Muito bom. Caraca, tem que... E é total verdade. Pra começar, eu queria saber de vocês dois, principalmente, como foi no caso da Fran e como tem sido a graduação em psicologia. Quais aspectos foram pra vocês mais chocantes, assim, já na época da Fran e agora com o Pedro, que tem a oportunidade, assim, de ter uma visão um pouco mais crítica, acho, sobre a formação, né? Me contem um pouquinho o que vocês imaginaram, o que vocês encontraram no curso de psicologia. Bom, eu confesso que quando eu entrei, eu comecei a minha graduação em 2015, e quando eu entrei eu não tinha grandes expectativas, não sabia muito o que esperar, enfim. Mas, ao longo do curso, eu acho que uma das coisas mais chocantes, assim, que eu fui me deparando, e confesso que até em dado momento pensei em se eu iria continuar ou não na psico, era mais sobre... as intervenções, assim, eu notava que a gente não falava tanto sobre psicologia clínica de uma maneira mais prática mesmo, e a gente acabava ficando em algumas outras temáticas que hoje eu noto e assim, são extremamente importantes, mas que faltava muito essa parte da clínica, que na época era o que eu tinha mais interesse. E aí talvez a gente possa falar um pouquinho mais pra frente, assim, mas eu tive algumas estratégias ao longo do meu percurso da graduação pra também conseguir deixar a minha graduação mais focada para a clínica para além daí da graduação, né? Para além daquele espaço de sala de aula, assim. Então, acho que esse foi um ponto. Eu tô ainda no segundo semestre, né? Então, eu ainda não vi muita coisa, assim, do que a gente vai aprender de fato, assim, além do currículo, que eu já sei que, enfim, já é esperado, né? Mas cada professor, assim, muda bastante a maneira como eles trazem, então, aquele conteúdo. Então, pode ser que no currículo esteja lá TCC, mas um professor acabe nem trazendo técnicas ou intervenções e acabe trazendo mais uma coisa mais histórica, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu vejo até bastante o pessoal falar de clínica, porque eu acho que se tornou uma área que tem, enfim, de grande atuação na psicologia. O que eu vejo, né, talvez é muito forte, assim, nas universidades ainda hoje, é bastante psicologia social. Então, acho que na PUC é bem forte. O principal, psicologia social. Tem também essa questão, que nem eu ia falar, né? Tipo, tem um viés também que eu estudo na PUC, porque eu sei que na URGS, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, 100% daí, tipo, é muito mais essa questão associada à psicossocial. Mas eu vejo bastante, além até a gente tem um estágio ali no SAP, né, para atender, então a clínica escola, que tem essa questão da clínica, e agora eles reformaram o currículo e tem, por exemplo, como você fazer o estágio só focado na clínica. Então fica 2 anos de estágio e aí você tem até uma cadeira específica que é só sobre psicologia clínica, e você pode seguir tanto por esse lado quanto pela psicologia social. Você pode fazer, por exemplo, se eu não me engano, 1 ano de clínica e 1 ano de social, mas você pode também escolher fazer os 2 anos seguidos de clínica, assim. Então tem
essa questão, assim, agora, né? Que foi, literalmente, vai começar esse novo currículo ano que vem. Então, Legal. o pessoal até gostou bastante disso, assim, por conta dessa ênfase. Você consegue escolher ênfase no curso, assim, sabe? E isso foi uma coisa que eu achei legal. Tem alguns outros poréns, que teve algumas mudanças no currículo, que daí eu acho que impacta essa parte da clínica, que, por exemplo, a análise experimental do comportamento, eu acho que é algo extremamente necessário e foi retirado do primeiro semestre e foi implementado... eles fizeram, tipo, como... Colocaram junto numa outra cadeira. Só que eu acho que isso meio que empobrece um pouco, porque, na verdade, eu sentia que faltava tempo pra gente aprender mais algo que é uma base para as terapias contextuais e comportamentais em geral, sabe? Sim. Então, acho que esse é minha visão mais ampla, assim, do que eu tenho até agora, assim. Tem o ponto legal de poder direcionar, né? Acho que dá essa perspectiva, mas tem também sempre, acho que como tudo, o lado que talvez a gente ainda pensaria melhor, né? E eu acho que isso que o Pedro tá falando é muito legal, porque agora que eu tô pensando, e eu tive... Olha, no máximo 4 disciplinas, mas focada a TCC e uma de análise do comportamento, ao longo de toda a graduação, que devem ter quase 30 disciplinas, não sei exatamente. Então, e mesmo essas disciplinas não eram tão focadas em clínica, como o Pedro falou, como era algo muito mais introdutório, ficava essa coisa assim, mas o que é TCC, por exemplo, o que é a prática clínica, algumas questões éticas, enfim, mas nada tão aprofundado. Eu acho que esse foi um grande gap, assim, uma lacuna que eu senti quando eu saí da graduação e aí tu entra pro mundo real, assim, né? Sim. Exato. O Pedro passou, assim, por esse assunto, né? Mas eu queria aprofundar com vocês. Vocês acham que o perfil do estudante de psicologia mudou? De maneira geral, eu acho que isso também tem um viés de localização, né? E também o viés de universidade, enfim. Tanto eu quanto o Pedro, a gente fez faculdade, está fazendo, né? Em uma universidade privada, particular. Mas o que eu noto, de maneira geral, na instituição que eu estudava, tinha um perfil muito segmentado, assim. Tinha um perfil de alunos mais voltado a TCC e mais voltado à clínica, então... E tinha um outro perfil de aluno muito mais voltado à psicologia social e à psicanálise, né, algo nesse sentido. Mas, assim, eu lembro que na época até existia muitas problemáticas, assim, em termos de embates também, dentro desses dois grupos em relação um ao outro, né? O que um achava, o que o outro achava. Mas, de maneira geral, era isso, assim... Quando eu entrei na faculdade ali, eu fui com um viés muito grande no sentido, tipo assim, da minha história com a psicologia já muito bem estruturada, muito bem já sabendo o que eu queria e já tendo um conhecimento prévio relativamente grande, assim, em relação a algumas coisas. E, basicamente, isso meio que afetou como eu observei meus colegas e também, de certa forma, como eu observei, tipo, enfim, a mim mesmo, assim, né, o curso em si. Aí, o que eu penso, assim, no perfil? Eu não sei se era antigamente, queria perguntar pra ti. O pessoal entrava já sabendo o que eram as abordagens, por exemplo? Eu sinto que agora eles já entram, alguns já entram, já meio que querendo seguir. Muitos eles acabam vindo pra psicologia por conta da psicoterapia deles. A psicóloga, eles já vêm específico. Então, por exemplo, eu tenho um colega que a mãe dele, aí é uma outra história, mas é o seguinte, a mãe dele é psicóloga, e aí ela já é da linha psicanalista e tal, então ele já tem essa tendência aí pra psicanálise. Tem pessoas que eu sei que vieram de psicólogos, por exemplo, de psicoterapia mesmo, fizeram psicoterapia com a psicóloga que era da TCC, daí já tem esse viés pra ir pra TCC. E então eu consigo... O pessoal não entra tão leigo, eu tô sentindo, assim. Sim. Eu acho que antigamente se entrava muito sem saber, tipo assim, o que era psicologia de fato, assim. Total. Eu entrei totalmente sem saber o que um psicólogo fazia, além da... Assim, eu tinha a ideia da clínica. Mas para além disso, eu não entendia muita coisa, assim. Eu sinto que o pessoal já sabe, já tem um panorama um pouquinho melhor, apesar de que alguns entram com essa questão, assim, que eu vejo que meio, tipo, tô descobrindo agora. Eu concordo muito com a visão de vocês. Até hoje eu me pergunto, por que eu fiz psicologia? Mas eu também. Não sei. Eu também. Eu tinha 2 opções, ou era nutrição ou era psicologia. E eu pensei,
vou botar psicologia. É muito louco. Se ela fosse nutricionista, ela tem jeito. É muito louco, porque eu fiquei na dúvida antes de fazer nutrição e psicologia. Até chegar um nutricionista e falar pra mim, não faz. E eu fiquei tipo assim, nossa. Daí eu fiquei, não sei exatamente, né? Mas enfim, ele falou pra não fazer, mas pegou na minha mente aquele negócio. E vocês assim. são da mesma instituição. Agora... Atualmente da graduação. Não, da graduação não. Eu fiz era em uma... diferente? Eu fiz em uma cidade diferente. A gente era da mesma instituição. Eu concordo muito com essa perspectiva que vocês trouxeram. Eu acho que o que mudou o perfil foram as redes sociais no sentido do psicólogo, da profissão ter ficado mais conhecida. Porque eu nunca conheci, antes de entrar no curso, até o fim da graduação, na real, alguém que tivesse feito psicoterapia. Né? E aí, pra eu conhecer um psicólogo, então, mais distante ainda, eu caí nessa lógica aí da... ciências humanas, e agora eu nem acho que são mais ciências humanas ali. Né? Muito mais ligada para ciências da saúde, mas graças a esse aumento de informação acessível sobre a psicologia, né? Isso que o Pedro falou também dos alunos que já têm noção de abordagem, gente... Nossa, entrei né? sem saber, assim, eu fui descobrir lá que tinha, enfim, diferentes tipos de abordagens, de teorias, de maneiras de ver, né? Eu já entrei direcionado, por exemplo, eu já pesquisava, já tentava entender e mudei. Que era uma coisa que acho que às vezes a gente vê, né, que pode ser um outro ponto, às vezes da gente ter alguns apegos desde o começo, que às vezes a gente não se abre pro outro. E mesmo que você já entre bem direcionado, sabendo que talvez seja realmente o do futuro, a graduação é bem legal porque ela tem uma oportunidade de troca, até com profissionais que não praticam igual a gente e que talvez é interessante saber, né, porque cada um faz como faz. Exato. A PUC, ela tem esse perfil meio generalista e eu acho que até a gente tava retomando um pouquinho a primeira pergunta, a gente, por exemplo, tem cadeira de sistêmica, de TCC, de psicanálise. Então a gente tinha ela é ampla, assim, tem bastante questão de abordagens, eles tentam ensinar o máximo possível. Uma crítica só que no começo, quando a gente entra na faculdade, eu sinto que eles jogam todas elas de uma vez só na cabeça do aluno e eles ficam tipo meio assim... tipo assim... Que é isso? Pra onde e é uma vou, pergunta né? que eu fiz pros meus colegas que não tinham tanta... Eles ficaram tipo assim, sim, tipo, eu não entendi nada. E daí eles já mandaram palestra sobre o que era o CRP, o CFP, e eu pensando, meu Deus, eles não vão lembrar nada disso, entendeu? Tipo assim, e é dito e não gravei feito. nem o número da sala, que eu tenho aula na segunda. Eles não estão nem aí pra saber o que é CFP, CRP, eles são recém no primeiro semestre, assim, sabe? Então tem algumas coisas que eu sinto que, tipo, deixa um pouquinho pra depois, né? Explica, tipo, pincela só, fala que tem, né? Sim. Não precisa detalhar exatamente o que exatamente, assim, sabe? Mas enfim. Ainda que a gente avalie essa diferença do perfil do estudante, né, que é um perfil um pouco mais consciente sobre o que é a psicologia, as abordagens, etc., eu tenho a sensação, e se vocês me trouxerem um dado, eu mudo de opinião rapidinho, assim, mas de que muita gente ainda não sabe o que é a PBE, muitos estudantes ainda não sabem o que é a PBE, né? Por que vocês acham que isso acontece? Na visão de vocês, isso tende a melhorar, a piorar? Acho que aqui a gente tem, na verdade, uma questão de estrutura curricular, assim, né? Acho que parte da base, por exemplo, eu não vi nada sobre prática baseada em evidências em psicologia na minha graduação. Eu fui, enfim, acho que em 2019, 2020, quando eu saí da graduação, foi quando eu comecei a entender o que isso significava e comecei a ver alguma coisa, mas especialmente ali na minha especialização, a gente começou a falar também, mas eu acho que isso é uma lacuna curricular, assim, né? Hoje, eu acho que, claro, a gente vive em uma bolinha, talvez, acho que né, tem mais isso do viés do contexto, né? Mas eu acho que hoje a gente também já consegue ver um pouco mais esse interesse. E talvez pelas redes sociais também. Não sei. Talvez seja um pouco polêmico, mas assim, eu acho que além disso, da estrutura, tem uma questão política muito forte. Na PUC, assim, pelo menos, o que eu sinto é muito essa questão de como você vai trazer, porque a gente tem, por exemplo... tem essa rixa entre o pessoal que é da PBE falar sobre psicanálise como, enfim, tratar como se fosse pseudociência, coisa assim. Eu não vou entrar nisso agora aqui, porque eu acho que não vale a pena. Nossa, primeira temporada, Pedro. Não, sim, tipo, gente, eu não quero ser cancelado, não quero, tipo, ser ovacionado, coisa assim. Eu amo todo mundo. Paixão. Gratidão. Então...
Aí eu acho que eu sinto muito isso, assim, é como se fosse, às vezes, parece um tabu falar. Mas não fala sobre isso perto, tipo assim, do professor, tipo, daquele professor. Porque se você falar, tipo assim, às vezes dá uma estremecida, assim, sabe? Tipo, cara, parece que vocês viram inimigos, assim, parece que existem lados opostos, assim. Já existe essa questão da TCC e o pessoal da psicanálise ou de outras abordagens. A TCC e o pessoal das outras, tipo, sistêmica, por exemplo, se dá bem com, acho, com todo mundo lá. Eu acho que é um pessoal que se dá... Então, mas, por exemplo, tem essa coisa, assim, sabe? E aí eu sinto muito isso, assim, essa questão, tipo, é difícil às vezes trazer. A liga que eu tô agora, a gente já trouxe seminário sobre prática baseada em evidência e também a gente já vai trazer, na verdade, o Ramiro para falar num workshop. E aí vai ser, tipo, isso é algo que, enfim, algo que a gente quer muito trazer e tal pro pessoal, porque eu acho que vai meio que conseguir integrar a prática baseada em evidência, assim, sabe, no currículo, não no currículo, mas na vida dos estudantes, assim, porque eu tenho um relato de uma amiga minha que ela perguntou pra mim na segunda-feira, inclusive, essa segunda, ela falou assim, ó, Pedro, o que é essa tal de prática baseada em evidência que tu tanto fala? Porque eu vi um post que tu sempre falava, mas eu não entendi o que era. Por que vocês não fazem? E pra nós, que acontece na nossa bolha, fazer um post sobre prática baseada em evidência, o que é, o beabá, já tá, né, passado, já tá batido, tipo, vai ser falar o mesmo, assim, chovendo molhado. Todo mundo tá sabendo. Exato. Só que pro pessoal, por exemplo, da minha turma, não. Tipo assim, pelo menos, tipo assim, eu consigo ter esse contato, eles não têm ideia do que é prática baseada em evidência. E já teve, por exemplo, até uma situação com uma colega minha que eu até me dou bem e tal, ela leu que, tipo, na minha garrafinha da Psicodoc tá escrito, tipo, por uma psicologia baseada em evidências, né? E ela falou que ela tava com ranço na minha garrafinha porque tava escrito isso. Aí eu fiquei, tipo assim, eu não entendi, assim, na hora, inclusive eu acho que eu nem meio que seguiu a conversa e tal, mas eu fiquei pensando, tipo, o que é falado sobre prática baseada em evidência pelas outras pessoas que faz ela ser tão mal vista, sendo que, na verdade, o intuito Sim, é um paradigma, né? Não é nenhuma abordagem, não é nada disso. E aí as pessoas ficam com ranço como se fosse, a PBE quer acabar com as outras abordagens que não sejam TCC ou sei lá. Não, gente. Não. Olhando pra câmera, não, gente. Não é isso. Acho que 2 pontos importantes, né? Até porque na minha graduação também eu sinto que eu já tive mais abertura nesse espaço. Primeiro, acho que o bom trabalho que as ligas acadêmicas têm feito, até porque a grade curricular, ela muda todo ano, eles têm tentado. Então, acho que o movimento do aluno, da sociedade que pergunta, o que é esse negócio aí? Vamos conversar mais sobre isso? É um movimento importante na nossa formação. E acho que um ponto também muito importante que eu sempre pergunto para as pessoas é assim, quando você ouviu, o que você ouviu e de quem você ouviu. Exatamente. Porque às vezes o problema é muito mais com o emissor do que talvez com a ideia. Exato, que já foi o que eu ouvi. Eu até acho que é interessante, mas cara, esse jeito que é falado, então eu entendo. Mas acho que um ponto que a gente sempre deixa frisado, e acho que é o movimento legal, principalmente até do que a gente percebe dos estudantes buscando, é que é nada mais, nada menos do que uma crítica a ideias, uma discussão de ideias e não de pessoas, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Na minha graduação, eu tenho um carinho enorme por todos os professores. E o carinho, o afeto, eles serem pares é muito além da linha teórica. Agora, dentro da linha teórica, aí a gente pode discutir, igual a gente faz dentro do próprio movimento, porque é importante para a gente sempre pensar nessa perspectiva de o que estamos fazendo por aqueles que confiam no nosso trabalho. Vou pedir para a nossa professora de PBE nos explicar por que a PBE não quer acabar com as outras abordagens. Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que vem isso, né? A PBE não é uma teoria, ou não quer acabar com as outras abordagens, ou não rivaliza com as outras abordagens. Quem rivaliza acaba sendo quem acaba falando, às vezes, e contando sobre o PBE, né? Mas o que acontece é que PBE é um paradigma, é uma forma que a gente usa para tomar decisão clínica. Basicamente, o que a gente quer é oferecer o melhor possível para o nosso paciente, colocando ali as preferências dele e a gente tendo perícia clínica para desenvolver ou fazer certas intervenções no consultório. Então, quando a gente pensa nesse paradigma, nessa perspectiva,
a gente não tá rivalizando com nenhuma abordagem, né? Não quer dizer que a TCC é melhor, que a psicanálise é melhor, que não sei... Não, o que a gente quer é entender dentro das teorias, o que a gente tem mais em termos de evidência, baseados em evidências, e conseguir pegar aquilo para nossa prática clínica. Afinal, a gente parte do princípio que aquela pessoa que entra no nosso consultório, ela merece o melhor atendimento disponível, né? Ela tá em sofrimento e é o nosso dever ético e bioético de conseguir cuidar e oferecer para aquela pessoa o melhor cuidado. Então, é esse o princípio, assim, né? E o que você acha, Fran, que faz as pessoas caírem nessa armadilha? Tá. Eu acho que tem um pouco disso que o Alan estava falando, sobre o jeito que a informação é passada, né? Porque eu noto que acaba virando uma coisa assim, PBE é quase isso, é outra coisa errônea, assim, essa compreensão de que PBE é sinônimo de TCC, quando na verdade não. E aí eu acho que já tinha uma certa polarização entre TCC e psicanálise, de maneira geral, e aí eu acho que o pessoal da PBE acabou indo pro lado da TCC, ou enfim, então eu acho que é muito mais a maneira como as coisas foram acontecendo e se desenrolando e foi falado do que de fato... Né, é o sentido da coisa, assim, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, até mesmo o relatório da APA de 2006, que foi ali que findou, então, o que é PBE em psicologia, a gente não vai ver nada sobre TCC, nada sobre psicanálise, nada sobre nenhum tipo de abordagem, assim, porque o ponto não é esse, né, não é rivalizar, não é dizer qual é melhor ou pior ou qualquer coisa nesse sentido, é entender a partir do paciente o que aquele paciente precisa. Perfeito. Exato. Tem até a questão da preferência do paciente, exato, né? Se ele quer, exato. né? Tipo, tem aquela questão de querer só a psicanálise ali, tipo, alguma coisa nesse sentido, enfim, né? Exato. Aí tu encaminha e tal. Já aconteceu até o próprio Ramiro já comentou, tipo, ele ia encaminhar paciente porque o paciente queria algo mais parecido com uma análise, assim. Ele encaminhou e foi isso que fez bem pro paciente. Tipo, que eu acho que é importante, a gente fez até um post, né, pela BBB, eu, a Ellen, a Fran foi revisora. É sobre que PBE não é sinônimo de TCC. E, ficou super legal, acho que foi um dos que teve mais engajamento, pra ver que realmente é uma coisa muito importante ser falada. Porque se você for ver bem, até no princípio da PBE, a TCC às vezes ela não vai se enquadrar no tratamento. Exatamente. Muitas vezes, exato. Né? E não é uma vez ou outra. Principalmente então, aquela, tipo, né, estadunidense certinha, assim, né? Tipo, então, quando a gente vê que também a TCC ela não vai se enquadrar, porque talvez existem, né, as limitações que a gente precisa ainda continuar discutindo, avançando, que faz com que, muito além das pessoas e das figuras que comunicam, a ideia e falar sobre a ideia, discutir as ideias é onde a gente fica rico como profissional e também a gente enriquece para os nossos pacientes que confiam na nossa prestação de serviço. Então, por isso que é necessário, principalmente, que é uma coisa que eu sempre compartilho com professores que eu já tive a oportunidade e também para os meus colegas e alunos que eu já tive a oportunidade de voltar e conversar, é que assim, se a gente não discute na graduação, onde que a gente vai discutir? Com quem? Com o paciente? No Instagram, que lá existe todo tipo de pessoa que também não é da psicologia, é dentro de casa, para depois a gente sair todo mundo, já resolver uma briga lá dentro. Talvez a gente tenha um comum, algumas coisas que a gente possa confirmar que foi importante e gerou frutos. Exato. Pegando esse gancho, vocês acham que ter contato e conhecimento do paradigma da PBE ajuda os estudantes estudantes e recém-formados e psicólogos assim a se sentirem mais seguros para intervir? Porque a gente há de concordar que existe uma insegurança generalizada em todo momento da nossa existência. Sim, né? total. Quais são os fatores que modificam essa insegurança para melhor ou para pior? A PBE é um desses fatores? Às vezes eu brinco assim, né? A PBE vai salvar o planeta? Não, não vai. Mas o que eu penso assim em relação a isso? A PBE não é sinônimo de sucesso em termos de tratamento ou qualquer coisa nesse sentido também, então não é como se ela fosse te dar uma segurança tremenda para a prática clínica. Acho que se a gente estiver seguro demais, isso é até perigoso, né? Porque aí a gente não tá mais olhando criticamente para nós, para o nosso trabalho, não tá mais ali considerando a preferência do paciente, enfim, acho que a gente perde muita coisa. Acho que tem um lado da nossa insegurança que é muito protetiva, assim, né? Que tá ali nos mostrando o quanto aquele trabalho para nós é importante e significativo.
Ao mesmo tempo, sim, eu noto que quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a tomada de decisão clínica, né, pensando pelo paradigma da PBE, isso acaba nos dando mais alguns caminhos. E isso tem, sim, o meio que dá um aconchego, um abraço, né, de certa forma, na nossa prática clínica. Então, eu responderia de uma maneira mais dialética, assim, né? Sim e não. E realista, Fran. Eu acho que é realista, assim, né? Eu fico pensando, acho que seria mais como se fosse construir um caminho, você sabe qual caminho seguir, assim, de certa forma, né? Mas eu até ia perguntar, assim, porque eu já ouvi o pessoal falando que quando começou a aprender mais sobre prática baseada em evidência foi o contrário, se sentiu muito insegura, porque percebeu que precisava aprender muitas coisas. E aí se sentiu muito, na verdade, mal com a sua própria prática. E aí eu acho que daí depois, assim, com o tempo, foi meio que consolidando essa segurança, assim. Não sei. Faz sentido. E isso é um ponto também, assim, né? Eu acho que ao mesmo tempo que ao longo do tempo dá mais segurança ou pode trazer essa sensação, eu também noto que quando a gente imerge na compreensão desse paradigma, a gente nota que tem muita coisa para aprender, né? Assim, metodologia de pesquisa. Como eu vou buscar essa melhor evidência? O que isso de fato significa? Exato. Como eu vejo valores e preferências do paciente? Como eu treino a minha expertise clínica? E aí eu acho que vem muitas perguntas. E claro, né? Eu também acho que toda aprendizagem, ela é baseada em um primeiro momento no desconforto. Então, sempre que a gente vai aprender algo novo, é desconfortável também, Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala sobre prática baseada em evidência, sempre fala dos pilares, assim, e fala sobre a melhor evidência disponível, né? Só que eu acho que quando a gente fala isso pro pessoal, acho que a primeira desconforto tá, e como é que eu descubro qual é a melhor evidência disponível? Tipo assim, né? Acho que o pessoal, tipo, dá esse baque, assim, tipo, tá, mas como é que eu sei o que é de fato melhor pro meu paciente nesse sentido? Então, acho que começa a ter essas questões que talvez trazem um pouco de insegurança e da pessoa talvez sentir um pouco, tipo assim, será que eu sou capaz, tá? Porque tem que aprender tantas coisinhas. Mas eu acho que é que nem você disse, assim, acho que é uma coisa que tu vai construindo aos pouquinhos, base no desconforto, assim, mas vai gerando esse aprendizado e vai conseguindo se consolidar, assim, melhor. Sim. Eu tenho uma hipótese de que essa questão é um pouco atravessada por traços de personalidade, assim, e que algumas pessoas vão se sentir mais tranquilas diante de uma lista, de um passo a passo, de um começo, meio e fim, digamos assim, né? Eu não sou o psicólogo que sabe o protocolo de intervenção em todas as psicopatologias, mas eu sei que isso existe, isso tá aqui, eu não consigo aprender todos de uma vez, mas um a um eu consigo ir aprendendo e seguir, né? Mas existem as pessoas que diante de uma lista com muitos elementos, não vão ter essa mesma segurança de que, o caminho é longo, mas eu vou conseguir seguir. Não, o caminho é muito longo, eu não vou conseguir seguir. Precisa aprender tudo, né? Precisa dar, tipo, controlando. Dar uma catastrofizada, assim, diante dessa lista longa, né? Como que é isso pra vocês, assim? Vocês olham pra esses protocolos e, ok, tranquilo, pelo menos eu sei onde eu tenho que ir, o que eu posso esperar dessa jornada, ou dar uma desesperada? Se inclua também na pergunta. Eu vou começar ela? Pode começar. Pra mim, principalmente, acho que eu já comentei até algumas vezes aqui no podcast, que às vezes pode gerar até aquela autocrítica sem autocompaixão. Então, assim, pra me cobrar, realmente buscar o melhor pro paciente, é um leão. Mas às vezes pra ter autocompaixão é um gatinho. Então, o aprendizado que eu tive que ter diante disso, realmente me ajudou a ter norteadores, saber que, por exemplo, talvez ir lá da minha cidade, que é Avaré, até o Rio de Janeiro não seja tão legal ir a pé, porque é um caminho meio longo. Então, às vezes dá para pegar um carro, um ônibus, não tem avião. Então, esses são os marcos que eu entendo, talvez, caminhos legais para chegar, por exemplo, no Rio, igual eu falei. Então, assim, me deu essa tranquilidade, mas ao mesmo tempo eu também tive o colateral da avalanche de informações. Que, ao mesmo tempo, né, nesse exercício de autocompaixão, que é o meu lado mais difícil, eu comecei a pensar, sou bom dentro daquilo que eu tenho de experiência, tempo. Então, realmente, ao mesmo tempo que foi desafiador, eu sei que é um caminho só de exercício de entender que a cada ano, a cada atendimento, a cada paciente, eu me torno um pouco melhor, com os acertos e também com os desconfortáveis erros. Mas tá tudo bem. Erro né? não é exceção. Sempre. Erro às vezes é a regra. Eu adoro errar. O meu supervisor uma vez brincou, ele falou assim, erra sem moderação. E às vezes é bom, é claro que não é pra gente entrar na banalização do erro, fazer qualquer coisa no atendimento. Mas é assim, se tiver oportunidades que realmente são imprevisíveis,
aprenda. E melhore no próximo e no próximo. Fazer dos limões uma limonada. Exatamente, fazer dos limões uma limonada. Quer dizer, Marceline. Sim. E eu tava escutando aqui, pensando na tua pergunta também. Eu não tive tanto esse baque, porque eu acho que eu tive uma coisa muito protetiva ao longo da minha graduação, vamos botar assim, que foi ter entrado na pesquisa desde o primeiro semestre. Então, desde o meu primeiro semestre de graduação, também não sei como, mas eu entrei num grupo de pesquisa como iniciação científica e lá a gente nunca nomeou como prática baseada em evidências, eu nunca escutei esse nome nem na pesquisa, assim, e nem na graduação, muito menos em sala de aula. Mas eu lembro que lá, então, eu comecei a entender mais sobre metodologia de pesquisa, sobre condução de pesquisa, sobre o que é um ensaio clínico randomizado, como faz buscas, como escreve, como, enfim, né? E aí, depois que eu saí da minha graduação, eu fui para especialização e lá também aí eu comecei a escutar um pouquinho mais de coisas sobre, baseado em processos, evidências, o que é isso? Então, eu noto que isso que o Alan falou sobre o tempo, né? Eu acho que eu tive um tempo longo de entender várias coisas e aí depois teve algum momento que meio que tudo juntou e aí eu... Gente, isso é prática baseada em evidências. Então, eu noto que o meu caminho foi assim, desde 2015 até 2020, ali, 21, que eu fui meio que construindo o caminho e eu, meu Deus, é isso, né? Então, acho que eu não senti esse baque tão forte no início. Na verdade, pra mim, eu confesso que foi até um pouco contrário. Quando eu descobri o que era prática baseada em evidências, eu até pensei, mas eu faço isso, não tem esse nome, mas eu já tenho esse raciocínio. Então, foi meio que algo que veio mais como um tranquilizador, ou tipo, isso tem um nome. Né? Então, sim. Aí, claro, aperfeiçoei. Claro, obviamente, tem muita coisa pra aprender ao longo do caminho inteiro, e isso eu acho muito legal também, né? Da gente, enquanto clínico, sempre poder parar e ter essa auto-reflexão do, quais são os pontos fortes e no que eu ainda vou ter que melhorar, né? Sempre tem protocolos, coisas, estratégias que não sei fazer, não domino. E aí a gente vai aprendendo. Por exemplo, agora eu tô fazendo uma pós na síntese, né? Pra psicoterapia de adultos neurodivergentes, porque essa não era uma habilidade, eu não tinha competência clínica para atender essa população, essa demanda. E aí, então, eu comecei a me especializar nesse campo e assim a gente vai, né? Um pouquinho por pouquinho. Sim. Exato. Eu fui pegando por osmose, assim, né? Eu não entrei eu não entrei na pesquisa. Eu comecei a namorar um pesquisador. E daí, né? Foi basicamente assim. Gente, eu não sabia o que era mestrado, doutorado. Demorei um tempão pra entender o que era. Que o Ramiro falava, não, porque tô fazendo doutorado, não sei o que. Eu falei, mas pra quê? O que é isso? O que faz? Mas você não fazia psicologia, você vai virar médico agora? Doutor? Como assim, gente? E aí eu também, quando ele falou sobre prática baseada em evidências pela primeira vez, sobre prática baseada em evidências, eu fiquei, mas não é tudo assim? Tipo assim, não é o padrão isso? Tipo assim, eu fiquei muito chocado, tipo, então eu acho que eu fui meio que pegando por osmose, assim, o conhecimento, assim, em geral, sobre as coisas, né? A síntese meio que me proporcionou isso, de certa forma. Porque eu fui monitor nos cursos, então eu acabava meio que... Fazendo os cursos todos? Fazendo, sem no intuito de ser psicólogo, eu não queria na época e tal. Fui pegando por osmose o conhecimento, basicamente, e eu fui meio que, a partir desse ano, me sentindo confortável com aprender com o tempo. Meio que comecei a ler, que era uma coisa que eu não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia ler de maneira alguma, assim, fui tendo que desenvolver essa habilidade, esse hábito. E aí, a partir disso, eu comecei a... Nossa, cara, tem tanto livro legal pra ler, tanto conhecimento, assim, chegando, assim. E eu comecei a levar isso de boa, porque antes eu tinha talvez uma rigidez, tipo assim, no sentido, tipo, um dever. Eu preciso. Agora não, tipo, é como se fosse... Eu tô aproveitando o caminho, sabe? O trajeto, assim. Então, acho que parabéns, Pedro. Ai, que legal. Autocompaixão. Autocompaixão. Exato. E uma coisa que eu sempre falo é isso, né? Tempo ao tempo, assim, no sentido de que... É em supervisão, é intervisão, é um curso livre, é na especialização, é num congresso. Então, assim, aos pouquinhos, ao longo do tempo, a gente vai colocando esses tijolinhos e vai construindo esse raciocínio clínico mais amplo. Não é de um dia pro outro. Ai, desculpa, amiga. Não, uma outra coisa que eu tava pensando também é que às vezes a gente pensa que tem um caminho a ser seguido no sentido de aprender, assim, né? Sendo que, na verdade, que nem eu falei, gente, eu comecei com DBT. Tipo assim, DBT é para um contexto específico, né? Um tratamento para um transtorno específico, né? Que a gente tem evidência. Mas, tipo assim, eu não tinha base, por exemplo, de análise do comportamento antes. Então, meio que fui pegando depois
TCC, por exemplo, tô aprendendo esse ano, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre. E, cara, foi do jeito que foi e tá sendo ótimo, tá sendo legal. Então, às vezes a pessoa pergunta, por onde eu começo? Cara, começa pelo que tu gosta mais, eu acho, sabe? Ou Tipo começa. Assim, só começa, assim, tipo assim, acho que é bem isso. Porque daí depois você começa a perceber que tudo meio que se integra, assim, começa meio que entender alguns mecanismos, assim, por trás. E aí fica um pouco mais fácil, assim, quando a gente vai falar sobre evidência para algum tipo de contexto específico, né? Exato, concordo. Eu achei essa questão da leitura que você trouxe, da não obviedade de começar ali pela DBT. Quais são as ferramentas que, na opinião de vocês, são inovadoras nesse processo de ganhar conhecimento sobre alguma coisa, assim? Chat GPT. Também pode ser útil, pode ser útil. Então, mas começa aí, eu penso, eu quero raciocinar melhor Vou o que trazer eu vou um trazer. exemplo aqui, ó, o Sniff. Eu não sei se vocês tiveram um programinha do sim. Sniff Eu na tive. graduação, né? Pedro ainda vai ter. É um exemplo de inovação. Tu já teve? Eu tive. Olha, já conheceu o Sniff. Caraca! Foi, o primeiro semestre tem análise experimental do comportamento. Aí, A gente teve. Mas, gente, confesso que não foi algo, tipo assim, ó, de muito aprendizado. Tipo assim, eu acho que tá que eu falei. Corridão, assim, entendeu? Tipo, não teve como, por quê, não sei o que lá, o que é isso e tal. Não, era tipo fazer, pra quem, enfim, encerrou ali essa parte da análise de comportamento, achou que é meio que ficar brincando com o ratinho, ficar clicando no teclado pra dar comida, pra modelar, não sei o que lá. Não conseguiu tipo assim, conectar a teoria à prática, eu acho que, né? assim, não, assim, o não conceito já trazer pra prática clínica. Uma coisa que ajudou bastante no currículo que eu tinha é porque depois tinha técnica psicoterápica dentro da linha teórica. Então ali é um primeiro conhecimento, depois tem a parte da gente trazer isso, por exemplo, por meio do Sniff, mas depois a gente entendia o que é análise de comportamento no dia a dia da clínica. Nossa, eu acho que legal. falta eles falarem, por exemplo, se eu fosse professor de análise de comportamento, eu ia falar que isso aqui é a base para isso, porque se a pessoa não vê sentido em aprender aquilo, ela não se sente motivada e não vai prestar atenção e não vai querer aprender. Então, acho que falta um pouco esse guia, assim, tipo, pra que eu tô aprendendo isso? Acho que meus colegas ficavam meio tipo assim, por que eu tô aprendendo isso? Sabe? O que isso vai fazer diferença pra mim, de certa forma? Acho que falta muito estruturar, tipo assim, olha, a gente começa nisso pra chegar aqui. Esse é o ponto de partida e esse é o ponto de chegada. Tipo assim, a gente não tem bem definido, assim, na faculdade não é bem demonstrado, pelo menos eu não sinto dessa forma. Alguém quer explicar pra nossa audiência o que é o Sniff? A Fran explica melhor. A Fran que é Nossa, professora aqui, gente. Eu tô recém começando nessa coisa. Amiga, tu vai saber mais como é que tá o Sniff hoje Você do colocou- que eu. Que alguém vi. colocou- aí que Ele tá. tem skins pra gente colocar nele? Não, gente, amiga, aí que tá. Ele tá igualzinho. É a mesma Alguém coisa. colocou o nome nele? Podia ter botado um GPT lá no Sniff, um Sniff. Olha, eu lembro que 1 ou 2 semestres antes de eu entrar na faculdade era com ratinhos de verdade ainda. Não, Ratinhos. então. Sim. Nossa, ia ser maravilhoso. Pena Aí- que não tem onde o rato lá na PUC, eles falaram, não tem o que a gente fazer com os ratinhos depois. Dá um Sim, trabalho. exato. Né? Não, Não é isso é ético uma daí, questão, né? né? Não, mas foi... Mas basicamente, gente, acho que explicando, o Sniff, ele é um programa que a gente tem, e dentro da psicologia a gente tem uma teoria, uma abordagem que é chamada, então, de análise do comportamento, né? E aí a gente trabalha com algumas questões de reforço punitivo, reforço positivo, punição positiva, negativa, e a gente tem esse programa que se chama Sniff, então, para que a gente consiga fazer isso com o programa, com o ratinho que tá ali simulando, então, aquilo. Basicamente, a gente pensa, né, em algumas estratégias de como a gente faz pro ratinho pressionar a barra mais vezes, daí a gente reforça ele com comidinha ou com açúcar, né? Eu lembro que tinha alguma coisa assim, com aguinha Com no água. programa. Tinha com eu água com dava, eu dava açúcar, comida. não? Eu não lembro, eles não falam, era Tá, comida punição só. é com choque. Então, é uma maneira, na verdade, de aprender sobre análise do comportamento mais didática, né? É uma ferramenta. Você chegava a dar choque no Sniff? Amiga, eu acho que quando a gente trabalhava punição, eu não lembro se a gente chegava a dar choque, A gente na não verdade. trabalhou punição, não deu tempo. É aí Não. que eu tô te falando, não deu Gente, tempo. vamos passar pra próxima, senão Vamos. vocês vão ser cancelados por dar choque no Sniff. Vamos, O Sniff, gente, é ele tecnológico. ele, né, nós somos, né, não somos, não tratamos animais. Isso aí. Tudo é Até por me enrolar aqui, ai, tudo fiquei é até por nervoso. reforçamento. Veganos não me cancelem, pelo amor de Deus.
Fiquei nervoso. Vou comentar, por exemplo, eu acho que eu estou na faculdade na época do GPT. Então, acho que é bem diferente, assim, pro pessoal aprender, de certa forma, né, com as inteligências artificiais no geral. Eu acho que talvez tenha sido bem diferente, assim, pra quem, enfim, a era pré-GPT e a era pós, assim. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu uso muito, agora tem uma função do GPT que é aprender, alguma coisa assim, e aí você consegue, por exemplo, colocar os PDFs lá, né, que os professores dão, capítulos de livro, e ele fazer questão, e tu pergunta, e eu faço isso muito para estudar para a prova, e ajuda porque você basicamente tem um professor, e mesmo que ele alucine, eu acho que às vezes a gente pensa assim, mas ele alucina e tal. Gente, o professor também fala coisa errada. Tipo assim, né, eu fico pensando, tipo, tem esse... Às vezes, tipo, o humano também fala coisa errada. Tipo assim, se eu for perguntar uma coisa pro professor, talvez ele me explique alguma coisa, porque a gente não conhece tudo, assim. Então, acho que tem nesse viés, enfim, dessa questão da alucinação, mas... Cara, hoje em dia, assim, se tu der bem certinho, eu nunca me deu nenhuma resposta muito esdrúxula, assim, tipo assim, que me prejudicasse. Não, sempre deu certinho, assim. E isso me ajudou muito pra estudar, assim, eu acho que até mesmo... Enfim, daí tu pode até comentar um pouco do que a gente comenta no grupo de pesquisa, né? Das IAs pra treinar... competência clínica, competência clínica. Hoje em dia. Mas assim, pensando nisso, na minha trajetória, em como foi, eu sou pré-chat GPT, né? Amiga, não tinha. A gente lutou na graduação, né, Fran? Nossa, imprimir texto, Nossa, gente, eu gastava tanto em xerox, eu gastava tanto em coisas impressas, assim. E, enfim, era isso, né? E eu acho que hoje essas ferramentas, elas têm um potencial muito, muito, muito grande de ajudar muito os estudantes, assim, tanto nessa questão que o Pedro tá contando, quanto a gente pensou, já tem no grupo de pesquisa que a gente tá, algumas ideias de treinar competências clínicas a partir de chatbots, mas não só chatbots, e também outras ferramentas que ajudam os psicólogos ou os graduandos, né, a já irem aprendendo como fazer uma boa entrevista clínica, como fazer validação, como fazer, sei lá, né, qualquer estratégia de psicoterapia, porque no final das contas, minha prática, ou minha vivência, né, eu aprendi ali fazendo, no estágio, de cara a cara, eu aprendi, claro, a gente pode treinar o quanto for aqui dentro, mas é diferente, então hoje eu acho que essas IAs e essas experiências, assim, na graduação, podem ser bem importantes, né, bem significativas. Meio revolucionário, assim, no futuro, assim, acho que talvez, ao invés de a gente chegar atendendo um paciente de cara, talvez a gente passe por um treinamento como se fosse uma simulação que nem piloto de voo tem, assim, sabe? Isso, e feedbacks, né, eu acho que essa questão de dar feedbacks, assim, faz isso aqui, ou assim, né, de melhorar algo, de feedbacks em termos de reforço também, né? Às vezes tomada de decisão, tipo, o que eu decido, o que eu faço agora, tipo assim, nessa situação, porque às vezes a gente tem situações muito difíceis, assim, que vai acontecer na clínica, e se a pessoa, tipo, fica muito nervosa, assim, às vezes ela dá aquele branco, tipo, se tu vai ter uma situação de crise, alguém, sei lá, uma crise suicida, alguma coisa assim, né? Tipo, enfim, é interessante, tipo, tu já tá treinado um pouco para essas situações, assim, já tem um pouco mais definido, né? Na Psicodoc, a gente tem a PsicoIA, que é a única IA que a gente conhece até hoje, treinada especialmente para atender o público da psicologia. E como a gente oferece a gratuidade para estudantes, inclusive se você tem interesse, pode escanear o QR Code aqui nessa tela para mandar o seu comprovante de matrícula e ter acesso gratuito à Psicodoc. A gente tem muitos feedbacks de estudantes que usam a Psicodoc ainda na graduação, tanto cumprindo ali o objetivo de já começar a se acostumar com o que é a resolução do CFP, porque tá tudo prontinho lá dentro, e ter essa lógica de sair da graduação já com uma noção um pouco mais de eu tenho um negócio de psicologia e não... sei lá, uma coisa sem estruturação nenhuma, sabe? Sim. Mas que também usam a PsicoIA para trocar ideia para estudar, porque como ela tem um treinamento muito diferente de uma IA generalista, ela consegue dar insights mais assertivos, dar feedbacks mais assertivos. E você tem algum método de estudo inovador?
Aquele lá, outros livros. Continuam sendo inovadores. Acho que é mais ou menos, de forma geral, essa perspectiva que com certeza não existe nos livros ainda, até porque é um processo que a gente está vivendo, né, do uso de IA junto com esse lado positivo. Com certeza sempre tem o lado negativo do uso da tecnologia, mas acho que também, assim, como plataforma, que é uma coisa que vem também na minha vida pessoal, é o uso consciente quanto profissional, né? É verdade. Que é a discussão que tá todo mundo no 880. Não, ou não pode usar para nada, ou verdade. usa para tudo. E a gente vê a medida do equilíbrio, que é você entender que pode ser um auxílio, essa questão, igual a Vicky colocou, né? Treinado dentro daquilo que a gente tem como resolução, orientação, até dentro da própria PBE, ajuda a direcionar melhor ainda o profissional, mas ainda com a tomada de decisão que a gente falou, de todo esse esforço de como profissional, a gente falar de PBE, saber sobre PBE e saber sobre o quanto que a tecnologia vai ajudar a gente a realmente priorizar o que importa. Principalmente mais tempo para ler, né? Que continua ainda sendo um recurso muito importante. Fran e Pedro, agradeço imensamente a presença de vocês. Foi um prazer, uma honra trocar essa ideia. Espero que vocês voltem, viu? Nas próximas temporadas. Toda certeza. Vamos voltar, né? Tornaremos juntos. Bate aí, amiga. Pá, direto do Rio Grande do Sul. Bah, claro que a gente vai voltar, guria. Tá louco? Vamos trazer até um chimas da próxima vez pra tomar. Combinado, eu vou esperar. Deu pra perceber que a graduação em psicologia está mudando, né? Ainda que não saibamos tudo sobre a mente humana, há mais evidências e tecnologia agora. Se essa conversa te inspirou a olhar a profissão de um jeito novo, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal para não perder as nossas próximas conversas. Porque o futuro da psicologia é tecnológico, mas essencialmente humano. Até o próximo episódio.